Jovens amarraram uma caixa d'água no carro e saíram puxando pela rua. Um outro veículo atropelou as duas pessoas que estavam nessa caixa. E dá a reportagem completa. Uma brincadeira que acabou mal. As imagens mostram o carro passando rápido e puxando uma caixa d'água. Dentro, 2 jovens se divertem. O ângulo da câmera não permite ver o que acontece a seguir, mas mostra um rapaz que chega correndo. Ele está desesperado com o acidente que acabou de ocorrer na rua Mucugeu, no Jardim Guilhermino, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Carlos Santos, de 19 anos, foi atingido por um carro e morreu. A família de Carlos garante que sabe o que aconteceu. Nessa curva aqui, a caixa d'água acabou vindo para esse lado aqui da avenida, que é de mão dupla. Um carro que estava subindo por aqui acabou atingindo o reservatório. Os 2 motoristas fugiram depois do acidente. Essa mulher, que não quer mostrar o rosto, ouviu o barulho da batida e foi até lá. Eu não vi carro. Quando você chegou, o que tinha ali? Tinha 2 pessoas acidentadas, né? Minutos depois, uma ambulância passa por ali. Os 2 jovens foram socorridos e levados para o hospital. Carlos passou por cirurgia, mas não resistiu. E nós todos somos apegados, mas ele me enchia mais o saco. Era a irmã que ele enchia mais o saco, era eu, né? E tá fazendo falta? Muita falta. Para a família, o motorista do carro que bateu na caixa d'água também é vítima do acidente, mas deveria ter prestado socorro. A irmã está indignada com a demora na identificação do outro motorista que puxava a caixa d'água. Como eu sou uma motorista, eu vou falar e vou deixar uma pessoa amarrar uma caixa d'água no meu carro. Jamais que eu ia fazer isso. O certo era ele pegar e falar assim, não, isso não é certo. Na noite do acidente, as vítimas registraram boletim de ocorrência neste distrito policial de Guarulhos. Mas a versão apresentada na delegacia é diferente da que aparece nas imagens. O relato dos amigos é que estavam parados dentro de uma caixa d'água quando um carro se aproximou e atropelou os jovens. As imagens já foram entregues ao delegado, que pretende reabrir a investigação. O trabalho da polícia, então, agora é identificar os 2 motoristas. Sim, os 2 motoristas, tanto aquele que se chocou com a caixa d'água, quanto aquele que rebocava essa caixa d'água. Meus amigos, atenção, muito obrigado pela audiência. E você vai ver agora, uma dupla é presa depois de roubar um carro e dar coronhadas na cabeça da vítima. Os bandidos foram perseguidos e nós temos o flagrante, veja. O vídeo foi feito pela Polícia Militar no momento da abordagem. Os militares estavam em patrulhamento quando receberam um chamado. Um veículo branco havia sido roubado. O roubo foi cometido por 3 bandidos armados. Eles não se contentaram apenas em levar o veículo, não. Antes de fugir, ainda agrediram o dono do veículo com coronhadas. Como se não bastasse perder o patrimônio, né, o cidadão ainda se torna vítima da violência, tanto física quanto psicológica, praticada por parte desses marginais. 2 suspeitos foram detidos. Um terceiro está foragido. A Polícia Militar diz que vai intensificar as rondas na região, mas também pede a colaboração dos moradores para evitar ser alvo dos bandidos. É um trabalho em conjunto. A gente pede assim que a população também fique atenta e sempre que houver necessidade, conte conosco, né? Chama a Polícia Militar que a gente, né, servir e proteger o nosso lema. A justiça inocentou o cunhado da apresentadora Ana Hickman da acusação de homicídio. Segundo a sentença, o empresário Gustavo Henrique Correia agiu em legítima defesa. Balança. Para a justiça, o cunhado de Ana Hickman, Gustavo Henrique Correia, é inocente e agiu em legítima defesa. Gustavo foi absolvido da acusação de homicídio pela morte de Rodrigo de Pádua em 2016 e não vai a júri popular como queria o Ministério Público. Nas redes sociais, Gustavo comentou a decisão. Queria agradecer muito o apoio de todos, não me arrependo de nada, não me arrependo do que eu fiz, faria tudo de novo. A
acusação pedia a condenação por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Mas, segundo a decisão, Gustavo Correia não teve escolha e atirou em legítima defesa. Para o Tribunal de Justiça, a situação estava fora de controle e havia risco de vida para Gustavo, a esposa dele e Ana Hickman, que ficaram 20 minutos sob a mira de um revólver. A sentença cita a luta corporal e que, mesmo assim, Rodrigo de Pádua não largou a arma com que ameaçava a todos no quarto. A decisão é em primeira instância e ainda cabe recurso. 2 golpistas foram presos em flagrante dentro de um banco. Eles abordaram idosos e pessoas com dificuldade em operar os caixas eletrônicos. Veja a reportagem a partir de agora. O vídeo enviado pela Polícia Militar mostra o homem de camisa listrada no banco, orientando um senhor de chapéu. Ele pede para o idoso usar um outro caixa eletrônico e fica ali por perto, acompanhando a operação bancária da vítima. Para disfarçar, ele começa a usar o terminal à direita do idoso. Depois que a vítima vai embora, a PM chega e prende o suspeito e um comparsa. A polícia conseguiu prender os suspeitos em flagrante depois de receber uma denúncia anônima. Com eles, os militares encontraram vários cartões, celulares, além de comprovantes de transações bancárias. Eles estavam no interior da agência, tentaram evadir, tentaram inclusive dispensar alguns cartões que estavam com eles, mas não conseguiram, não tiveram sucesso nessa evasão. As nossas viaturas conseguiram abordar, encontrar no bolso desses indivíduos alguns cartões que pertenciam a algumas vítimas, como também transferências bancárias. De acordo com a polícia, Pablo Ribeiro Melo e Leonardo Amaral Alves dos Santos atraíam os idosos ou pessoas com dificuldade nos terminais dentro das agências bancárias. Seguindo com o balanço geral, a polícia apreende 200 quilos de dinamite em uma casa na Grande São Paulo. Tudo aconteceu através de uma denúncia anônima. Policiais do GAT, Divisão Antibombas da Polícia Militar, precisaram ser chamados para fazer o transporte das dinamites. Parte dos explosivos estava pronta para ser usada, provavelmente em ataques a caixas eletrônicos. Além dos explosivos, foram encontrados coletes à prova de bala, munição e rádios comunicadores. Um homem foi preso na casa. Agora a polícia investiga para descobrir de onde esse explosivo foi desviado. Esse caso aconteceu no bairro Cidade Soberana, na cidade de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Um adolescente de 16 anos pegou o carro escondido dos pais e atropelou 2 pessoas num ponto de ônibus. O jovem foi levado para a delegacia, mas já foi liberado. Balança. No momento do acidente, as vítimas seguiam para o trabalho. Uma delas já aguardava no ponto. A outra caminhava quando o motorista perdeu o controle da direção e subiu na calçada. Ele derruba o ponto de ônibus e arremessa as 2 mulheres. A gente estava aqui, de repente surgiu aquele barulho, um barulho do nada. Foi bem feio mesmo. Quem dirigiu o veículo era um adolescente de 16 anos. Ele contou aos policiais que pegou o carro escondido de um primo e saiu para dar uma volta. Foi quando houve o acidente. O menor foi levado para a delegacia, mas liberado em seguida. Ele terá que comparecer à vara da infância e da juventude. Vai responder por lesão corporal e deve prestar serviços à comunidade. Logo depois do acidente, é possível ver o motorista indo ajudar as vítimas. O menino saiu em choque do carro, aí veio o familiar dele, brigou com ele. As mulheres foram levadas para o hospital, uma delas com uma fratura na perna e a outra com um ferimento na cabeça. Elas estão internadas, mas fora de perigo. Os atropelamentos representam 24% do total de acidentes com vítimas na capital paulista. Por dia, 10 pessoas, em média, são atropeladas. No estado de São Paulo, o atropelamento é a segunda causa de mortes no trânsito. Os pais do rapaz não vão responder criminalmente porque não sabiam que o menor havia pegado o veículo, mas podem ter que pagar indenizações para as 2 vítimas.